Isso aqui ficou um pouco torto. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ajustar. Aí. Fala pessoal, seguinte. Eu tava aqui ajustando as coisas, né? Das minhas férias, porque aqui no Salvador, Nordeste, estamos em recesso junino, né? Então em junho nós paramos as atividades aqui de aulas e tudo. E fica aí, em média, aí, uns 20 dias parado, né? Então, basicamente no meio de junho até a primeira semana de julho, né? A gente para, então vamos dizer assim que a gente termina, para em dia 15 ou 20, né, de junho, uns 10 dias e volta aí mais ou menos na segunda semana de julho, né? Então dá no total aí uns 20 dias mais ou menos, tá? Às vezes mais, às vezes um pouco menos, mas basicamente essa faixa. Depende também das escolas, né? Do local de trabalho. E eu tô aqui é, de certa forma, obrigado, né, a parar. Eu não gosto de parar no meio do ano, né? Eu acho que muito contraproducente, né? Já tenho dificuldade de ir recomeçando, né? Parar e recomeçar, parar e recomeçar. Eu gosto de pegar algo e já ir até o final, vamos dizer assim. Ou seja, se for para parar, que seja bem parado, né? Não, em algum momento específico. E no caso aqui já é um momento específico, mas é porque também em Salvador também, né? Não sei, acho que no Brasil todo é assim, mas acho que em Salvador é pior. Basicamente o ano só começa em março, né? Então várias paradas que acabam prejudicando, né? Mas enfim, o fato é que eu fui percebendo que estava aqui, né, na minha parada obrigatória e percebi que eu sempre faço as mesmas coisas, né? Então há uma espécie de método, né, de hábito que desenvolvo quando estou nos períodos de recesso. E eu queria falar aqui um pouco com vocês, porque essa parte também é importante, né? Ou seja, quem trabalha com um trabalho criativo precisa estar em contato o tempo todo com uma atividade mental, né? Seja ela uma atividade contemplativa, seja ela uma busca, uma pesquisa, né? Ou uma aquisição de cultura, né? E tudo isso, de alguma forma, vai servir de matéria-prima para ele trabalhar na sua criatividade. Seja ela ficcional, seja ela que busque um certo realismo, né? Mas o fato é que a criatividade vai precisar ter esse embasamento, esse ponto onde ela vai se alimentar de todas as coisas, como uma espécie de árvore que vai fincando suas raízes, né? E cada raiz dessa é uma influência que ela vai absorvendo, tá? Então, acontece que eu sempre faço algumas coisas que são bem próprias, né? E eu estava percebendo hoje, né, que eu tava já me utilizando de certas coisas que eu também faço sempre, né? No caso, colocar uma música, quando a coisa não vai assim, não funciona muito bem. Então vamos lá. Vamos falar primeiro aqui do descanso absoluto que eu coloquei. Então, nos primeiros dias, né, no caso, eu precisei fazer uma viagem na semana passada, voltei no domingo. E segunda, terça e quarta, não fiz absolutamente nada, né? A única coisa que eu fiz na quarta-feira foi gravar um vídeo aqui pro canal, né? E no máximo que eu fui fazendo ver alguma coisa na internet ou vai ler um livro, né? No caso, eu terminei o Dom Casmurro, né, de Machado de Assis, né? Ah, que já gravei esse vídeo, né, que deve ir na sexta-feira, né, agora. Ah, aí tem as coisas básicas, né, de limpar alguma coisa, de sair para comprar alguma coisa. Mas nem isso precisou fazer porque já tinha as coisas aqui em casa, então só me enfurnei em casa e fiquei, né. Ah, nesses primeiros 2 dias, no caso, na segunda e na terça, até que tudo bem, não tem nenhum problema, né? Não vai acontecer nada, o mundo não vai acabar por isso. Porém, depois precisamos ir buscando elementos que vão
fazendo com que a gente volte às atividades aos poucos, né? Então, é, pelo menos para mim, né? A coisa fica muito mais simples quando você simplesmente vai buscando uma atividade necessária e que você, é, vamos dizer assim, que não seja tão difícil, né? Que seja algo fácil. Então, eu já falei, vou lendo alguma coisa sempre, eu não deixo de fazer o meu diário, minhas coisas que eu costumo já fazer de sempre, né? Como uma espécie de rituais, assim, que né, já vão gerando uma certa estabilidade. Mas no geral, no esforço, né, no trabalho, eu busco sempre manter a coisa bem parada, né? E aí, no caso, hoje eu ia querer recomeçar algumas coisas, o negócio não estava funcionando, então eu coloquei uma música, especificamente música celta, né? Eu gosto de música celta quando as coisas estão meio travadas demais, eu coloco a música celta porque é uma música que me deixa bem alegre, né? Você já pode perceber nos vídeos, apesar das piadas que eu costumo fazer, eu não fico sorrindo o tempo todo, né? É uma pessoa mais, assim, plácida, né? Mais tranquila, né? De humor mais tranquilo, né? E, mas, fruto também de um trabalro, né? Por uma série de questões, não é o caso agora, mas enfim, então, trabalhando um tanto da ira, né? Fui então chegando nessa tranquilidade que as coisas são mais plácidas e eu posso então sentir o mundo emocional de forma mais vívida, né? Porque eu não estou preso a uma emotividade, né? Que simplesmente me leva para as coisas. Então, isso tem tanto a ver com a motivação, né? Ah, geralmente eu vou fazendo as coisas sempre por disciplina ou por hábito, porque determinei a fazer as coisas, né? É difícil eu me sentir muito motivado para as coisas. Geralmente eu só me motivo para as coisas de sempre. Que no caso é aquilo que eu compartilho aqui com vocês. Música, literatura, poesia, filosofia. As coisas que eu me sinto com a motivação de fazer. Porém, ao longo do dia, muitas outras coisas aparecem. No caso, muitas obrigações. Eu preciso dar conta de resolver essas obrigações como todo mundo, né? Não estou falando nenhum tipo de absurdo aqui, nem nada muito difícil. Mas só partilhando essa jornada, né? Então, nesse caso, eu vou retomando as atividades que eu preciso fazer aos poucos com coisas mais específicas. Isso pode ser organizar alguma coisa, né? Um cômodo, uma gaveta, né? Uma sala, né? Aí colocar as suas coisas para limpar, para lavar, né? Fazer a manutenção em alguma coisa. Então, algo que você não precise estar o tempo todo totalmente imerso naquilo, mas que vai te colocando, né, uma atividade. E depois, feita colocando essa atividade em jogo, né, em movimento, aí você vai já estabelecendo tudo que seja necessário, né? Então, também eu acho importante nesse momento, às vezes, começar algo novo, né? Um bom momento para isso. Então, você vai ter um pouco dessa motivação que eu falei, né? Quando a gente começa algo novo, vem às vezes carregado dessa motivação, geralmente sim. E tem o adicional do tempo livre, né? Então eu já tenho um tempo livre, então no caso aqui eu estou de recesso de junino, eu vou trabalhar acho que uns 30%, 20% só do que eu costumo, né? Então esse resto do tempo vai ficar livre, eu não vou ficar simplesmente sem fazer nada o tempo todo. O, o, o aspecto não fazer nada, eu penso que é uma coisa muito particular, né, minha, e que se remete a querer contemplar as coisas, olhar, observar a natureza, estar parado, sem atividade mental. Talvez porque a questão da criatividade também puxe muito, né? E aí vocês que criam, que tem essa coisa da criatividade, podem me dizer, o que é que você acha? Você também sente vontade de não fazer absolutamente nada? Né? Isso é uma pergunta genuína, por favor, se puder responda. Mas nada mesmo assim, de ficar parado, deitado, olhando um quadro, né? Olhando uma paisagem, um horizonte, sabe?
dessa forma. E aqui a gente vai então estabelecendo algumas coisas que são importantes, né? Acho que esse descanso absoluto é importante. Não deixar de estar sempre consumindo alguma literatura, né? Trabalhando um pouco a literatura, e seja ela de ficção, seja ela mais descritiva, mas algo que te mantenha assim, um tanto quanto concentrado. Eu, eu prezo muito pelo silêncio, né? Então, como eu falei que eu coloco música quando a coisa não tá funcionando legal, mas isso é só realmente nos últimos casos, porque em geral, como eu trabalho com música, eu geralmente trabalho no silêncio. E eu coloco música para ouvir mesmo, né? Paro e ouço a música ou toco a música, né? Então é um pensamento diferente das pessoas que simplesmente colocam música para fazer qualquer coisa. Dificilmente eu faço isso. Dificilmente eu coloco música para fazer alguma coisa, né? Ainda que eu veja que ajude em muitos aspectos, mas é porque acaba me desconcentrando, né? E toda a jornada que eu venho trazendo para vocês, né, nos últimos tempos tem sido em buscar estar mais presente nas coisas. E o que me ajuda é arte, filosofia, literatura, e isso, né, no geral, música no geral. Deixa eu ver então o que mais. Então, se eu fosse fazer um método disso aqui, eu diria os primeiros dias, né, sei lá, são 20 dias, né? Os primeiros 2, 3, até 5 dias a gente podia colocar descanso absoluto, assim. Não fazer nada, assim, rotineiro, estar afastado das coisas e não falar com ninguém. Não falar com ninguém, eu tô exagerando, mas vocês entenderam, né? Ter esse tempo mais para si. Claro que para quem tem filho, para quem tem família para criar, para cuidar, né? Isso é muito mais difícil, mas é importante ter esse momento para si, em algum momento do dia, né? Então, geralmente, quem está com família vai viajar com seus filhos, né? Vai fazer aquelas viagens em famílias maravilhosas. Mas é importante buscar um pouco desse momento introspectivo, né? Porque a gente precisa se acostumar a ter os nossos momentos, os momentos que são nossos. Não porque, sim, eu preciso me cuidar, mas porque eu preciso de contato com o meu próprio ser. Eu preciso de diálogo interno, dialética, eu preciso estar conversando comigo mesmo. E só eu posso conversar comigo mesmo, isso não pode ser algo terceirizado. E o melhor momento para começar a fazer isso é justamente no momento de férias, ou de recesso, que não tem tantas atividades quanto de costume. Então, começar coisas novas nesse momento é muito bom. Seja isso um hábito, uma prática interna, seja isso um hobby, ou, quer dizer, não tenha hobbies, né? Seja isso uma língua que você está aprendendo, um instrumento novo, né? Falo não ter hobbies, mas brincando, mas sério também, porque a gente tem que buscar incorporar essas habilidades que a gente vai adquirindo como se fosse uma espécie de construção de vida, né? E aqui, quando eu pensei nessa ideia de começar algo novo, também comecei a pensar nas coisas daqui do canal, da Polis, né? Então, depois que já vou passar para essa parte do começar algo novo de novo, né? De maneira mais estrita. Então, ó, eu fiz então esse descanso absoluto, aí fiz uma atividade aí que eu precisava fazer, né? De organização, de ajuste, de arrumação, né? Das minhas coisas. E aí depois que eu fiz isso, o que eu faço? Pego um caderno, uma agenda e escrevo ali todos os meus compromissos, né? Sejam eventos que vão acontecer, que eu preciso preparar, seja turmas que eu vou montar, seja alunos que eu tenho para dar aula, enfim. No caso, eu anotei eventos que não são rotineiros, que não são habituais e que eu vou precisar me preparar para eles daqui a 1, 2 meses. E então, coloquei tudo isso no papel e já visualizei ali o que eu preciso desenvolver, né? Feito isso, então, eu tenho então uma visão mais clara do que eu preciso fazer. Agora eu posso então começar a me propor coisas novas. E aqui vem o ponto importante onde eu pergunto a vocês, né? Aqui no canal eu estou
com alguns projetos, né, já há algum tempo, e já tenho a intenção de fazer algumas outras coisas, né? Não tenho tanto tempo disponível para poder me dedicar ao canal quanto eu gostaria, infelizmente, mas isso vai mudar, vou poder me dedicar mais, né, muito em breve, né, eu espero. E eu, então, coloco o seguinte, tá tendo uma barulho de uma cachorrada, acho que é o vizinho, deve estar fazendo alguma coisa aí, mas espero que não esteja atrapalhando vocês. Então, aqui pro canal, o que eu venho trabalhando, o que eu venho desenvolvendo é um livro de sonetos, um mini livro, um e-book, onde eu irei colocar como fazer um soneto. Eu gostaria de saber de você. Você tem interesse num livro Como Fazer um Soneto? Né? Aí seria vendido como um produto digital, né? De baixo custo. E a ideia é fazer desse livro um mini curso depois, né? Pegando a partir desse livro, gravar algumas aulas em cima, né? Falando algumas coisas e juntar um com o outro, né? Sendo o curso uma extensão, né? Um resultado do próprio livro, né? Não o contrário, como pode ser feito também. Eu também estou querendo fazer um curso sobre filosofia da arte, né? Mas acho que isso ainda não vai ser para agora, né? Vou deixar isso um pouquinho na gaveta, né? E fazer as turmas, né, do Clube do Livro e retomar com a oficina escrita. Então, muitas coisas para serem feitas, né? Muitas coisas que precisam da minha atenção. E eu fui, então, colocando isso no papel para perceber, bom, preciso dar energia a isso, né? Colocar atenção nisso. Pensando, ó, já tem um projeto de curto prazo, que seria esse livro, né? Esse e-book. E um projeto de mais longo prazo, que é o meu curso sobre filosofia da arte, onde ainda vou precisar trabalhar um pouco mais, né? Na parte de filosofia da arte, de práticas poéticas, principalmente práticas poéticas, uma coisa que me ajuda bastante é estar aqui no canal, podendo falar sobre o que eu penso, sobre as ideias que eu aplico e o que tem validade ou não, porque no próprio processo de falar, as coisas que eu pensei às vezes não parecem tão absurdas que eu fico, não, na verdade isso não funciona. E, pelo contrário, tem coisas que são tão óbvias que eu penso, nossa, como é que eu não falei disso antes, parecia tão óbvio para mim. Isso tem uma razão de ser, né? À medida que a gente vai então falando, a gente vai concretizando e vai fazendo com que isso que está sendo desenvolvido, isso que está sendo transmitido, vá tomando materialidade, né? As coisas vão então se assentando melhor, tomando uma forma, um conteúdo mais claro. Então, o processo de estar aqui no canal não é exatamente um processo de, de um trabalho passivo, né? Pelo contrário, é bem ativo, mas é um trabalho que eu gosto de fazer, que eu tenho gostado de fazer, principalmente por isso, porque aqui o silêncio, né, no geral, predomina e eu posso escutar aquilo que eu estou falando e transmitir isso para vocês e juntar esses elementos, uma espécie de ateliê. E à medida em que eu vou falando, essas imagens fugidias, né, nebulosas, elas acabam elas acabam tomando uma forma mais concreta e eu posso perceber, não, isso aqui é válido, isso aqui não é. Então, o fato de vir trazer esses vídeos, colocando algumas teorias, algumas ideias que tenho aplicado, vai fazendo com que eu assente melhor as ideias que eu tenho construído ao longo desses anos, desses últimos anos na escrita. Tá? E aqui eu falei, né, de projetos para colocar uma ponte para justamente a necessidade de exterminar tudo aquilo que começamos, né? Porque, principalmente para quem trabalha com elementos de criatividade, com coisas intelectuais, não terminar o que você começa é algo, assim, sintomático, né? Sempre acontece, parece. Parece que sempre vamos deixar alguma coisa
por fazer. Livros que começamos e não terminamos, cursos que compramos e nunca fazemos, etc, etc, etc. Isso aí eu acho que vocês podem até me dar mais exemplos. Mas, por exemplo, esse próprio exemplo recente, né? Então, eu comecei a ler o Machado de Assis, o Dom Casmurro, e peguei nessa última semana e dei um sprint final, né? Assim, mais ou menos umas 90 páginas, né? Isso porque fiquei umas 2 semanas sem nem tocar no livro, né? Eu tava vindo com um ritmo bom, né? Tava lendo normalmente, tranquilamente, sem nenhum problema. Mas assim, aparece alguma coisa, aparece alguma outra coisa, a gente vai deixando de lado até o ponto que esquece de terminar. Isso não é bom, né? Porque a gente precisa ir mantendo o fio da meada, né? Lembrando do nome dos personagens, suas características, para poder relacionar tudo, né? Uma coisa com a outra. Que mais? Então, é necessário que a gente coloque um prazo para as coisas, né? Principalmente esses livros que a gente vai lendo e tal. A gente não precisa se forçar a nada, né? Tipo, se eu tenho um ritmo de 5 páginas por dia, eu vou ler minhas 5 páginas por dia, mas eu não vou deixar de mantê-las, né? Eu falei um dia, tudo bem, no próximo dia eu começo novamente minhas 5 páginas, mas não deixar isso muito solto, porque do contrário vai abrindo uma série de portas que nunca serão fechadas, né? Falo isso por experiência própria. Então a gente vai criando uma espécie de monstro de Frankenstein, onde vários meios livros vão falando conosco, a gente já não sabe mais de quem está falando com quem e tal, e fica essa confusão total, né? Então terminar tudo que se começa é algo muito importante de se fazer. E se a gente está numa tarefa mais árdua, mais longeva, né? Mais difícil, né? Sei lá, a pessoa quer ler a Bíblia toda, né? Ou quer terminar os Lusíadas, né? Ler a Ilíada. Isso vai já levar sim mais tempo, né? Do que o de costume, né? Mas é importante que a gente tenha um tempo justo para isso, né? Esteja claro para nós. Porque do contrário, vai ficar lá no esquecimento, como todas as outras coisas, certo? Então, o vídeo era para isso, para conversar um pouco com vocês sobre esses momentos que são importantes da nossa nosso descanso, que ele deve ser feito de uma maneira, vou dizer assim, estratégica, né? Eu venho percebendo que eu tenho feito isso já há algum tempo, né? E que é importante que a gente tome o controle, né? A consciência desses elementos, né? Dessas coisas que a gente vai se colocando, né? Ou não se colocando, enfim. Que precisamos de um norte, né? E uma clareza em terminar aquilo que se começa, e quando for começar algo novo, que isso esteja dentro como a gente precisa se colocar, né? Eu vou levar a sério esse compromisso aqui, né? Do contrário, não vale a pena começar. A gente pode começar para experimentar, né? Se é bom ou não. Mas é isso. Dentro disso de terminar aquilo que se começa, tem um pouco disso também, né? Ou seja, eu posso começar um livro, não gostar dele de forma alguma, né? E decidir, não vou terminar isso aqui, né? Jogar pro lado. Tudo bem, mas eu preciso decidir. Eu não vou terminar isso aqui. Eu não posso deixar isso uma espécie de limbo, né? Ou então eu pego o livro, não, vou ler aqui, né? Esse livro até o fim, porque eu já comecei, vou terminar. Aconteceu um pouco aqui com o Dom Casmurro, o Machado de Assis, né? Eu comecei o livro, né? Eu achei o livro bem divertido, bem engraçado, né? Do livro até a metade, mais ou menos. Na metade pro final, achei o livro bem entediante, né? Tudo muito banal, assim. E, bom, vou terminar de ler, né? Já comecei, já tenho aqui a maior parte já foi lida, né? Então vou terminar, vou despender se fosse terminar. O livro não é ruim de forma alguma, mas eu achei a primeira parte do livro mais interessante do que a segunda. Mas ok.
Então, é isso. O vídeo de hoje era para compartilhar um pouco isso com vocês e trazer essas ideias, essas reflexões. Perguntar também sobre os projetos que vão ter por aqui, né? Perguntar sugestões de vocês, porque é um bom momento para isso, um bom momento para saber do que vocês pensam, do que vocês esperam, do que vocês querem. E dizer que, caso você esteja aqui no Nordeste, tem um bom recesso para você. Caso não, até o próximo vídeo, tá bem? Ah, é isso. Vamos ficando por aqui. E se inscreva no canal, dê um like, um comentário, qualquer coisa. Mas, por favor, se tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Tchau, tchau.